pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso de pseudolesão esplênica, uma situação relativamente comum que eventualmente pode ser interpretada de uma forma equivocada como uma lesão esplênica. Então tratava-se de paciente de sexo masculino, 64 anos, com histórico de CA de pulmão, talvez aqui um tumor primário para confundir a nossa interpretação diagnóstica, fazendo exames de controle oncológico, realizado ETC, que identificou, além de outros achados, relacionados a diversas outras situações, mas não a doença oncológica, tá? Nódulos hipodensos no baço. Inespecíficos, um relatório dessa forma gerou algum grau de preocupação no médico solicitante e ele sugeriu uma ressonância magnética para melhor definir essa situação. Então vamos inicialmente a tomografia computadorizada desse paciente. Então, na tomografia computadorizada desse paciente, eu vou começar aqui com vocês, iniciando com foi feita uma fase única, né, pós-contraste, que é a fase portal, e a gente observa aqui, ó, duas formações nodulares hipodensas no baço. Eu vou ampliar aqui para vocês, tá? E vou observar essas duas alterações focais, tá? E eu queria ver, aqui a gente já aferiu a densidade, eu vou ampliar bem aqui para vocês, ó, gente. Essa densidade dá uma densidade negativa. Isso já demonstrava uma possibilidade da origem dessa alteração. Densidade negativa, ou seja, densidade menor do que zero, remete à possibilidade de gordura ou gás, tá? Repare que a opção de contaminação de efeito de volume parcial ao redor aqui é de densidade partes moles, é o baço que está aqui ao redor dessa alteração focal que possa contaminar a aferição dessa densidade. Então eu teria uma contaminação para mais e não para menos. Então a possibilidade realmente de ser tecido gorduroso ou menos provavelmente tecido de origem gasosa deve ser considerado, mas especialmente aqui tecido de origem gordurosa. Se eu não promover a aferição disso aqui, é exatamente o laudo que foi dado, uma lesão nodular hipodensa, hipovascular, no contexto do paciente com doença oncológica, obviamente que vai fazer diagnóstico diferencial com doença secundária, beleza? Então vamos voltar ao caso. Então voltando ao caso, vou demonstrar como foi descrito, baço de dimensões normais, com focos hipodensos, espaços inespecíficos, né, gerando uma preocupação maior, porque a gente não fechou o diagnóstico, paciente oncológico, obviamente tem que se pensar no diagnóstico diferencial de doença secundária. E aí foi solicitada a ressonância magnética, é essa que eu quero discutir aqui com vocês. Antes disso, eu queria discutir uma questão física da ressonância, especialmente da sequência T1 fora de fase, é uma sequência que a gente faz quando a coleta do eco, né, no momento de perda de coerência de fase, água e gordura estão 180 graus opostos. Então, esse momento C, repara que ao longo da perda de coerência de fase, essa situação se repete no momento G, tá? Mas esse momento C é exatamente onde água e gordura estão 180 graus opostos. Se eu colher sinal nesse momento temporal, o voxel que está sendo analisado, ele vai ter uma anulação de sinal, vai ter um sinal bem baixo. Por quê? Porque o sinal existente, predominantemente é de água e gordura, eles vão estar um anulando o outro como um vetor resultante, eu vou ter um vetor nulo e com isso vai me gerar um baixo sinal na minha imagem, ok? Então agora sim vamos à imagem, tá? E na imagem está aqui, ó, esse paciente. Eu queria de imediato abordar ele no em fase fora de fase, como eu falei para vocês. E no em fase fora de fase, olha a surpresa que a gente tem para nossa lesão, a princípio hipodensa hepática, que a gente observava. Então, vou mostrar aqui para vocês de uma forma ampliada, tá? Exatamente naquele nível. Opa, duas alterações focais. Mas olha, observem essa alteração focal. Primeiro, há uma nítida queda de sinal, ela tem um discreto hipersinal na ponderação T1 em fase, que cai o sinal na ponderação T1 fora de fase. E a outra alteração focal da mesma forma, ó, um hipersinal em T1 em fase e uma queda de sinal na ponderação T1 fora de fase. Para a gente auxiliar a interpretação, eu vou colocar aqui uma ponderação T1 pós-contraste, talvez numa fase portal que possa nos auxiliar, para a gente entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, na verdade, essa alteração que remete à existência de água e gordura intravóxel, ela está perivascular. Ó. Repara que eu tenho uma estrutura vascular aqui, ó, ao redor da minha área hipointensa e uma outra estrutura vascular aqui. Ó. Se a gente observar na ponderação T1 em fase, ó, repara que essa estrutura vascular ela tem um trajeto, né, alongado. Então, aqui, ó, a estrutura vascular saindo aqui do parênquima hepático e ao redor dela um tecido gorduroso. Então, habitualmente, gente, nas estruturas vasculares que penetram no baço, pode ocorrer a entrada de gordura perivascular. Em termos de ressonância magnética, quando você faz essa análise, o baço ele tem uma interpretação de conteúdo predominantemente de água, né? O baço é um dos órgãos que mais água tem
tá? Em torno de 90, 85% do baço é formada de água. E quando a gente analisa um voxel, né, é uma estrutura bem pequenininha, menor unidade volumétrica da ressonância magnética, eu vou ter nessa região de análise uma representatividade da água, representada pelo tecido esplênico, e da gordura, representada pela gordura perivascular, e com isso, dentro desse voxel eu vou ter uma queda de sinal, é por isso que a gente faz essa observação de queda de sinal. Então, na realidade, isso não é uma lesão focal, isso não é uma doença secundária em si, isso é uma estrutura gordurosa com líquido ao seu redor, que na análise, na ponderação T1 fora de fase, determina uma queda de sinal. A dica é, isso está perivascular, então ao redor do vaso que penetra no parênquima esplênico, eu posso ter tecido gorduroso ao redor. Esse tecido gorduroso, você cortando axialmente esse vaso, pode simular uma estrutura nodular. Isso é importante para a gente evitar equívocos de interpretação como uma lesão focal no paciente oncológico, ok? Então vamos voltar ao caso. Então a gordura perivascular, ela é uma situação de confundimento diagnóstico, mas olha, botei aqui no PubMed, não tinha nenhum artigo, então eu acho de extrema importância a gente discutir isso aqui, tá? Então ele simula a lesão sólido e hipovascular, hipodenso, isso daí é um fator preocupante, especialmente no paciente oncológico. A apresentação dele, que permite o diagnóstico, é uma queda de sinal na sequência T1 fora de fase, configurando gordura na sua constituição, na verdade na construção desse voxel, que vai ter gordura e mais água relacionada ao parênquima. A localização dele, geralmente, ela é pelilar, mas esse vaso pode penetrar, ele pode ficar um pouquinho distante daquela face hilar do baço, tá? Ele é existente estável em relação a exames prévios, então se eu pegar o exame anterior, né, se eu pedir um controle e ver o exame futuro, vai ter uma estabilidade desse tipo de informação. Ok, gente? Espero que tenha sido útil para vocês e um grande abraço a todos.